Uma ótima tarde a todos. Eu sou Isabela Takaki, já estou aqui ao vivo no BMC Market, que você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso grande time. Eu e Felipe Brosco vamos ficar até as 13h30 da tarde no debate com os nossos comentaristas. Alan Gani está de volta, Alexandre Cabral também e nossos convidados do dia. Bom, destaques de hoje: Rodrigo Pacheco decidiu abrir CPI do MEC no Senado, mas a instalação deve acontecer após o período eleitoral. Produção industrial sobe 0,3% em maio, segundo o IBGE. Servidores do Banco Central aprovam fim da greve, mas devem iniciar operação padrão ainda. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market, e eu já chamo o Felipe Brosco para continuar aqui comigo tocando o BMC Market. Muito boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Isa. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. É isso aí, estamos dando início então a mais um BMC Market e a gente começa falando de política, né? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou hoje aí que será feita então a leitura de requerimentos de CPIs, inclusive a mais polêmica aí, a do MEC, né? Mas as comissões só devem funcionar mesmo após as eleições. Pacheco diz reconhecer a importância das comissões para investigar os ilícitos, os possíveis ilícitos no Ministério da Educação e também desmatamentos ilegais na Amazônia e o crime, além do crime organizado e o narcotráfico, que são outros pedidos aí também de CPIs. Segundo Rodrigo Pacheco, os requerimentos serão lidos em plenário por um dever constitucional, mas disse que a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas essas CPIs, deve acontecer mesmo após o período eleitoral. E o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, anunciou que pretende apresentar ao Congresso Nacional um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as supostas ligações do primeiro comando da capital, PCC, com o Partido dos Trabalhadores. A ação foi divulgada nas redes sociais do parlamentar. Na publicação, Tucano Paulista justificou a ideia de CPI citando a gravidade das denúncias e os indícios apresentados. O deputado se baseia em uma publicação da revista Veja com trechos da delação do operador do mensalão, o publicitário Marcos Valério. No depoimento, o delator afirma haver ligações políticas e financeiras entre o PT e o PCC após ouvir o então secretário-geral do partido, Silvio Pereira, que o empresário do ramo dos transportes chantageava o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que não revelasse como funcionava o esquema de arrecadação ilegal envolvendo bingos e rede de transporte. E olha, ainda nesse assunto, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro quer levar então para a Câmara a delação do publicitário Marcos Valério. O filho do presidente Bolsonaro protocolou um requerimento nesta segunda-feira para convidar o publicitário a falar aí na Comissão de Segurança Pública da Casa sobre essa delação. No convite, Eduardo Bolsonaro explica que os deputados deveriam ouvir Marcos Valério sobre os novos trechos de sua delação à Polícia Federal, revelados aí pela revista Veja, né, na última semana, como a Isa falou. Ele diz o seguinte: em face da nova delação prestada pelo senhor Marcos Valério e a recente repercussão e relevância aí das informações prestadas em seu depoimento e considerando aí o vulto que o teor de suas declarações apresenta para o escopo desta comissão, considero que de grande relevo o convite aí ao senhor Marcos Valério para explanar sobre os temas em epígrafe para os membros desta comissão. Daqui a pouco a gente repercute mais com Alan Gani também sobre esse assunto, que comenta sobre política. Mas agora a gente fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que assinou hoje o acordo para que a Organização dos Estados Americanos realize uma missão de observação internacional nas eleições brasileiras deste ano. A tratativa será assinada entre Fachin e Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA, em uma cerimônia em Washington, nos Estados Unidos. O documento firmado entre o TSE e a OEA lista as regras para a atuação como observador internacional, como ter apenas estrangeiros na composição na missão. Essa não é a primeira vez que a OEA realiza esse trabalho nas eleições do Brasil. A organização já atuou como observadora internacional nos pleitos brasileiros de 2018 e também de 2020.
O TSE também assinou um acordo com o Parlamento do Mercosul, que pela primeira vez vai desempenhar essa função aqui no Brasil. Pois é, e mudando um pouquinho de assunto agora, a gente fala sobre o governador de São Paulo, que é também pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia, que comentou aí sobre os problemas que podem vir com a aprovação da PEC, os benefícios, né, e a redução do ICMS aí sobre o combustível. Para ele, estados e municípios perdem muito em arrecadação e o Brasil vai ter um problema, um grande problema fiscal a ser administrado a partir do ano que vem. Os comentários foram feitos durante uma entrevista que Rodrigo Garcia deu ao programa Roda Viva. Vamos ouvir um trecho. Eu, inclusive, da PEC aprovada essa semana, Vera, sempre ponderei que nós precisamos buscar caminhos com responsabilidade fiscal. Não adianta você imaginar que você vai tomar uma decisão estrutural por uma circunstância, uma conjuntura econômica, e isso não vai ser cobrado um preço. O Brasil vai ter um preço alto a pagar sobre tudo isso. Governador... Eu falo que, independente de quem for o presidente da República em 2023, a situação fiscal do Brasil ano que vem é pior do que esse ano. Então, existirá um grande pacto nacional para que a gente possa encontrar caminhos para que o Brasil possa se reequilibrar suas contas e, com isso, fazer justiça social. A Confederação Nacional dos Municípios está organizando para hoje uma mobilização contra a PEC das Bondades. São mais de 1.000 prefeitos que vão a Brasília para se opor às medidas que aumentam os gastos do governo federal e reduzem as receitas dos municípios. Segundo o órgão, o custo total calculado, com as mudanças já adotadas nos últimos meses, é de mais de 250 bilhões de reais por ano. Só de perda de arrecadação, o valor chega a 27 bilhões. A CNM tem como objetivo chamar a atenção do alto custo para as finanças municipais, principalmente a partir de janeiro, quando os benefícios vão terminar. Pois é, vamos agora falar um pouquinho sobre notícias internacionais. Os 30 países aí da OTAN assinaram hoje um protocolo de adesão da Finlândia e da Suécia para permitir então que eles se juntem aí à aliança assim que os parlamentos aliados ratificarem essa decisão. Quando confirmada, essa será então a expansão aí mais significativa desde meados da década de 1990. O secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, diz que este é realmente um momento histórico e que com 32 nações aí ao redor da mesa de negociações, a aliança será então ainda mais forte. Esse protocolo significa que Helsinki e Estocolmo podem participar de reuniões da OTAN e ter maior acesso aí à inteligência, mas não serão protegidos pela cláusula de defesa da OTAN de que um ataque a um aliado é um ataque contra todos até a ratificação. Esse processo aí pode levar até um ano. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, alertou ainda na quinta-feira passada, em uma cúpula da OTAN que aconteceu lá em Madrid, que a Finlândia e a Suécia devem primeiro manter aí as promessas feitas à Turquia em um acordo ou a ratificação não será enviada ao parlamento turco. Erdogan e seus homólogos aí finlandês e sueco concordaram com uma série de medidas de segurança para permitir então que os dois países nórdicos superassem aí o veto turco que Ankara impôs, em maio passado aí, devido às suas preocupações com o terrorismo. Bom, ainda falando de assuntos internacionais, mas no cenário econômico aqui da América do Sul, porque a nova ministra da Economia da Argentina, a Silvina Batakis, tomou posse nesta segunda-feira e rapidamente se moveu para acalmar o mercado após a renúncia de seu antecessor, Martín Guzmán. A saída do então ministro gerou temores de que desencadeasse uma mudança para políticas mais populistas e gastos estatais no país. O peso no mercado paralelo chegou a cair cerca de 8% à medida que as pessoas se aglomeravam nos populares mercados de câmbio paralelos para comprar dólares após a saída abrupta de Guzmán. Batakis, uma funcionária pública de carreira, vista como próxima da extrema esquerda da coalizão peronista, imediatamente prometeu contenção fiscal e disse que a saída seria o Estado que deve resolver o problema do povo. Pois é, voltando aqui para o Brasil, a economista Daniela Marques assume hoje a presidência da Caixa Econômica Federal em uma cerimônia oficial lá no Palácio do Planalto. O nome de Daniela Marques
foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade aí da Caixa Econômica na sexta-feira passada, quando o termo de posse foi assinado. Marques substituirá então Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira, depois de denúncias aí de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do Trabalho. A economista até então ocupava o cargo aí de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, para o qual foi indicada aí no dia 2 de fevereiro de 2022, no comecinho desse ano. Daniela Marques integra o governo federal desde 2019, quando foi nomeada como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Ela é formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui um MBA aí em finanças pelo IBMEC. Bom, e agora a gente fala de dados da economia, porque o setor de serviços do Brasil tem forte expansão no mês de junho. É o que mostra o PMI divulgado hoje pela S&P Global. O número saltou para 60,8 em junho, de 58,6 em maio. O número igualou a taxa mais alta da série histórica vista em abril de 2007. Os serviços ao consumidor registraram a maior alta nos novos negócios, seguidos de perto ali pelo subsetor de finanças e seguros. Já o PMI composto do Brasil subiu de 58 em maio a 59,4 no mês passado. O PMI composto leva em consideração também o desempenho da indústria brasileira. Pois é, bom, vamos chamar então os nossos participantes aqui, o Gani e o Cabral aqui para participar com a gente aí, fazendo seus comentários sobre essas questões. A gente pode começar por essa última notícia aí dada então pela Isa sobre o PMI aqui no Brasil, Vamos começar pelo Cabral. Tudo bem, Cabral? Melhorando. Uma tosse ainda de cachorro chata, garganta doendo, mas melhorando. É isso aí. Bom, o que você tem a nos dizer então aí sobre o PMI aí, o setor de serviços do Brasil, com essa forte expansão agora em junho, Foi o que mostra aí o dado divulgado hoje. Isso a gente já vê quando vê CAGED e PNAD, CAGED e PNAD contratando, o PMI vem em serviços, vem em paralelo. Por isso que aquela discussão de semana passada, que é bom pra caramba emprego, eu quero que gere emprego de caminhão, de lote de emprego, que a gente vire Suíça, que a gente vira República Tcheca e Estados Unidos. República Tcheca tem desemprego de 1,9%. Que a gente vira isso tudo, mas é inflacionário. Então, para o Banco Central, um pouco mais de trabalho. Mas pelo lado econômico, excelente notícia. Mas o Banco Central vai ter que brincar de juros mais altos. Que se vire o Banco Central. Eu prefiro ver o lado econômico nesse momento do que inflacionário. Gani? Concordo com o Cabral, é um grande desafio agora do ponto de vista inflacionário, essa inflação no mercado de trabalho, gerada pelo mercado de trabalho, algo que já é bastante comum nos Estados Unidos. Esse indicador do PMI, ele compõe, junto com outros indicadores de atividade econômica, CAGED, própria PNAD, os índices de expectativas da Fundação Getúlio Vargas, produção industrial, comércio, enfim, que tem surpreendido positivamente. E agora, o investidor ele deve olhar e falar, mas caramba, se os dados de atividade econômica surpreendem positivamente, por que essa bolsa não decola, Esse é o enigma aí. A tal da PEC da bondade, que o mercado não gostou, da aprovação no Senado, possivelmente será aprovado na Câmara, isso traz incertezas do lado fiscal e também a própria incerteza do cenário externo, a despeito da recuperação econômica. Bom, outro dado da economia que saiu hoje de manhã também é a produção industrial, que teve variação positiva de 0,3% em maio, na comparação com o mês anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal Brasil, divulgada hoje pelo IBGE. A indústria teve o quarto avanço seguido, contudo, não foi suficiente para eliminar o recuo de 1,9% registrado em janeiro. O último ali, o saldo ainda é negativo em 0,1% em 2022. No ano, a indústria acumula alta de 2,6% e em 12 meses 1,9%. Já na comparação com maio de 2021, a produção cresceu 0,5%. No resultado de maio, significa então comportamento
predominantemente positivo, apontando ali, quem aponta foi o IBGE, uma vez que 3 das 4 grandes categorias econômicas e 19 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram um avanço na produção. Os mesmos motivos, né, que Cabral e Gani acabaram de citar. Eu já vou emendar aqui uma outra questão, que é o fluxo de investidor estrangeiro aqui no Brasil, né? Teve retirada de 575 milhões ali da B3 no dia 1º de julho. No acumulado de 2022, o saldo do capital externo é positivo em 51 bilhões de reais. Cabral, o que representa esse número? Você que gosta de falar aí da entrada de gringo, saída de gringo. São 3 dias seguidos que dá 2 bi de saída de gringo. Isso que é muito ruim. Os 3 últimos pregões. Me corrijam, acho que foi 29 e 30 de junho. Eu não sei se junho, como terminou em junho, mas acho que primeiro foi sexta, né? Então foi 29, 30 e 1º de julho. 29, 30 de junho e 1º de julho, esses 3 dá quase 2 bi. Isso é gringo realizando o Brasil, literalmente, porque está tomando trolha lá fora e está fazendo caixa. O gringo, eu acho que o gringo que está preocupado com a PEC, ele está olhando muito mais para a curva de juros e câmbio do que totalmente para a Bolsa. Eu acho que o gringo da Bolsa é um gringo que está realizando o Brasil, porque está perdendo lá fora, está fazendo caixa aqui dentro, e com a possibilidade de novo de China fechar parte de Xangai, porque o maluco lá foi fazer halteres, glúteos, sei lá, e pegou Covid. Então essa notícia infelizmente não é boa. Vamos parar para falar, respondendo a pergunta do Gani há 10 minutos atrás. O pessoal fica ganhando 16% ao ano pré. Vem para a Bolsa. Veio ainda 3,5 bi. Eu estou curioso para saber quem foi esse 3,5 bi em junho, que veio para a nossa Bolsa de gringo, de local, de pessoa física. Minha dúvida está concentrada em quantas pessoas esse 3,5 bi que veio no mês de junho. O Banco Central vai voltar, né? Então... Depende. Vai dar para entender melhor? Depende. Eles vão fazer negócio que eles estão chamando de operação padrão, até sair o orçamento. O que seria essa operação padrão? Vai trabalhar de 12 às 2h15, todo mundo. Aí outro grupo trabalha de 2h16 a 2h42. Aí o outro não trabalha sexta depois do almoço. Aí outros trabalham segunda de manhã. Resumindo, eles não são considerados estado de greve porque eles estão no ambiente de trabalho, mas eles produzem bem menos. Então eu espero que, pelo amor de Deus, atualize relatório de câmbio. Eu não duvido o relatório de maio sair lá em agosto. Porque não é uma greve, é aquele papo, né? Você chega aqui, não faz a pergunta para o convidado, aí você chega, fica ali fora conversando. Então você está trabalhando, você não pode falar para Paulo e para o Rodrigo que não está aqui. Mas está assim de um modo mais, sabe qual é, né? Então é isso, estão dizendo que vai ser operação padrão até eles confirmarem no orçamento aumento. Espero eu que não. Quando você pega o metrô em São Paulo, ele entra, né? Operação Tartaruga, né? Aí demora pra caramba, né? Mais ou menos isso. Você sabe o que é metrô, Gani? Porra! Lá fora, Nova York, que você está falando, né? Não, o metrô Nova York é pior do que o metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo é uma beleza perto do metrô de Nova York. O metrô de Nova York chega de rato lá. É verdade que tem metrô na cidade inteira, isso é verdade. Mas é sujo mesmo. Quando você erra, você vai parar no inferno. Exatamente. Né? E tá mais sujo ainda por conta aí da, né, toda a crise econômica gerada pela pandemia e a inflação também. Certo. O Cabral, você publicou aí hoje, né, no Twitter aí sobre o leilão aí das notas aí do Tesouro Nacional. Foi ruim esse leilão, mano. Né? E disse que é uma notícia ruim aí, em todos os sentidos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem a imagem? Se não tiver, eu falo sem a imagem, só para facilitar quem está vendo. Se não tiver, não tem problema nenhum. Tá então aí, ó, vamos lá. Uma curvinha. A cor laranja significa a maior taxa de emissão para aquele vencimento. Então, maio 27, maio 35 e agosto 60, a maior taxa de emissão foi no leilão de hoje, de uma série histórica que começou na primeira semana de janeiro. Então, nós estamos com a taxa mais alta da série histórica para esses vencimentos, tá? Então, aí eu não consigo comparar 21, 20 e 19, porque o governo passou a fazer esse tipo de emissão esse ano. Então, na maior série histórica. E o segundo pior volume do ano. O menor volume do ano foi aquele 7 de junho, 490 milhões, exatamente o meio da tabela. E o segundo pior volume foi hoje. Então, o que quer dizer? Taxa muito alta com volume baixo.
A minha grande dúvida é, quem compra muito esse título é fundação. Será que a fundação está sem dinheiro para comprar ou ela ainda acha que juros sobe mais? Olha isso, 6,17 agosto de 60. Isso é muita taxa de juros, é muita, não é pouca não. É taxa de juros demais, IPCA mais 6,17. Para a pessoa física, eu não recomendo tanto, quer dizer, não posso recomendar nada porque eu não tenho CNPI. Eu não recomendo para o Gani fazer esse tipo de aplicação, nem para a Isabela e nem para o Brosco, que está conosco, porque tem cupom semestral. Mas olha essa maio 35 como é que está no Tesouro Direto. Já deve estar com boa taxa, deixa eu ver aqui. Tesouro Direto. Pode tirar a imagem, se quiser. Deixa eu ver aqui também. Vamos ver. Quem achar primeiro avisa o outro. É muito difícil migrar para ações com essas taxas proibitivas no Tesouro, né? Ó, IPCA mais 6%, Nossa, IPCA 2035. Olha o 26, vencimento curto, 5,85, gente. É muita taxa. Por isso que eu me questiono há mais de 15 dias, não, uns 20 dias já. Quem vai comprar bolsa, mano? Não tem. Fica a rotação, compro, ganho, saio, compra, ganho, entra, saio, perco. Não é aquele investidor, vou matar no peito e vou ficar. E essas taxas elevadas, aí cenário inflacionário e fiscal, né? Tudo foi para a taxa de juros. Então, resumindo, o leilão foi ruim, porque a taxa foi muito alta e o volume muito baixo. Quer dizer, o Tesouro teve que morrer na mão do mercado para conseguir emitir. Ele não precisa. Nós estamos com caixa para não emitir nenhum título até março do ano que vem. Mas mesmo assim ele quis emitir. Olha, eu vou te falar uma coisa, né? Experiência acaba contando bastante, né? Você vai aprendendo com os erros. Eu lembro que uma época eu só investi em Tesouro, só. Né? E quando estava mais ou menos nesse patamar, você não tem arrependimento. É uma coisa impressionante. Aí você vai para a bolsa. Aí é a choradeira, entendeu? Então, quando as taxas, eu falo assim, por experiência, taxas nesse patamar do Tesouro, é difícil você errar, é difícil bater essas taxas, acreditem. Meus IPCA mais 6, mano. IPCA mais 6, só a carteira recomendada do Banco do Brasil ultrapassa. Agora com vocês, Jorge. Jorge, quer chamar? É aqui o próximo. Aqui é o próximo, entendeu? Entendeu a piadinha? Quer chamar, Cabral? Agora com vocês, diretamente da Avenida Paulista, analista de varejo do Banco do Brasil, Banco de Investimento, Jorge. A voz foi pro saco de vez agora. Isso aí, boa tarde, Geórgia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Sendo recebida aí pelo nosso Alexandre Cabral. Então, quer começar, Cabral? Vem cá, moça. A pergunta que eu acho que você já escutou hoje 4 vezes. Que horas são? 4h29? Umas 4 vezes você já deve ter escutado. Via Varejo e Magalu tem solução? E qual você prefere mais, se prefere alguma das duas? É difícil, né? Eu acho que assim, eu sou analista do setor de varejo, mas do setor macro e a análise, eu estava ouvindo vocês comentando agora, é difícil você apostar em bolsa, né? Em setor de consumo cíclico, bens duráveis, num cenário de alta inflação, renda do consumidor pressionada, então assim, tem luz no fim do túnel? Tem, é um momento ruim para as companhias, mas eu acredito que elas têm preferência pela Magazine Luiza. Eu acho que ela está numa posição de caixa melhor, eu acho que ela tem um operacional melhor, mas para o curto prazo não vejo nenhuma valorização do papel que faça sentido, né, recomendar a entrada de investidores no momento para companhias de bens duráveis como um todo, Magazine Luiza e Via, os principais exemplares mesmo. Então, embalo, desculpa, trio aqui, aproveitar e fazer uma pergunta. Magazine tem caixa, mas ela não para de queimar caixa. Ela está queimando caixa um ano e varado. Você vê lá todo o balanço dela, o caixa vai diminuindo, e isso não compensa em lucro, meu Deus.
Na verdade, no último ano, ela realmente consumiu muito caixa, ela aumentou bastante o nível de estoque dela, esperando que no segundo semestre do ano passado tivesse uma melhoria, né, do mercado, que ela fosse conseguir aproveitar. Não aconteceu, ela foi pega de surpresa, foi um cenário muito pior, na verdade, de redução do consumo, teve que reduzir estoque, fazer provisionamento de estoque, e isso acabou realmente gerando esse consumo de caixa, né, esse consumo de capital de giro. E também ela vinha realizando nos últimos anos, ela estava muito focada no crescimento dela, no ecossistema de varejo, que ia muito além do varejo. Então, ela adquiriu 20 companhias para poder conseguir ir muito além, né, do varejo, fazer um ecossistema, atuar na parte de serviços também, na parte de logística, na parte de tecnologia, e esse era o foco dela no momento, crescer, né, entregar uma tese de crescimento para os investidores. Do começo do ano para cá, ela mudou essa história, ela percebeu que não adianta você continuar crescendo num cenário macroeconômico negativo, onde você ficar dando murro em ponto de faca, né? Você não tem por que você ficar gastando caixa para tentar crescer num cenário onde você não está tendo realmente crescimento, e por conta disso a gente pretende ver agora, a partir do segundo trimestre, uma recuperação desse caixa, ainda que de forma gradual, mas teria uma recuperação sim. Eu desculpa ser chato de novo. Agora, imagina. Mas não, até com o trio aqui do meu lado. Mas essa excesso de queima de caixa, eu queria falar canibalização. Entre ela, Mercado Livre e Shopee. Eu entrego na tua casa antes de você fazer o miojo e ainda não te cobro frete. Isso não ferra a vida desses dois, meu Deus? Você diz do Mercado Livre e da Shopee? Junto com elas. Agora tá todo mundo que antes de eu comprar já surge na minha casa. Sim, E aí, isso vai até quando? A Magazine Luiza, a Via também, e a Americanas, né? Elas no começo do ano elas conversaram com os investidores e elas disseram que a estratégia delas agora não é mais ficar brigando por preço, porque a Shopee, enfim, os investidores asiáticos, eles têm muitos recursos para queimar, mas a própria Shopee já sinalizou que isso não é sustentável para eles, que eles estão abrindo 5 centros de distribuição aqui no Brasil para tentar remediar um pouco dessa questão. Então, queimou muito, aumentou demais a concorrência no ano passado, não só por conta do Mercado Livre, que está no Brasil há muito tempo, já concorria de igual para igual com as companhias brasileiras, mas por conta das plataformas asiáticas de marketplace, que elas vinham queimando muito caixa, e mais do que essa queima de caixa por conta de logística, também aumentou muito o custo de aquisição do cliente, né, com marketing, enfim, aumentou demais as despesas das companhias. É um cenário que a gente já vê mudando muito, então a gente já viu no primeiro semestre a fee de cobrança, né, a take rate das companhias da Magazine Luiza e da Via se elevando no primeiro trimestre, então eles passaram a cobrar mais dos sellers que estão nos seus marketplaces, vem cobrando um pouco mais dos consumidores também em termos de frete. Então a gente não espera ver agora para os próximos trimestres desse ano a mesma queima de caixa por conta desse acirramento, entendeu? Sim, é uma questão de preservação de caixa mesmo num cenário de que você tem que ter uma margem operacional mais forte para conseguir fazer frente à elevação dos resultados financeiros negativos, né? Então, eles estão preocupados com isso e não querem entrar mais nessa briga como eles entraram no ano passado com o Shopee, com plataformas asiáticas, Mercado Livre e tudo mais. Bom, a gente, né, você que entende muito do setor, né, dados do varejo mostraram que o varejo teve uma recuperação ali, né, nesse semestre. A gente vê um crescimento no setor nos últimos meses, até abril de 2022, pelo menos o setor já estava ali no 4º consecutivo mês de alta. E esse mês entre maio e junho, seguimos em alta? Qual que é a perspectiva aí para esse próximo semestre? Bom, separar um pouquinho, né? Eu acho que ponto mais relevante aqui é o fato de que a gente tem muitas forças atuando em direções opostas, né, no setor de consumo como um todo, enfim. No começo do ano a gente teve o reajuste do Auxílio Brasil e a partir de, se não me engano, foi abril, um pacote de estímulos econômicos. Então teve antecipação do 13º salário, teve elevação da margem do consignado para aposentados e pensionistas, enfim, a gente teve saques extraordinários do FGTS e acho que tudo isso acaba contribuindo
para esse reflexo que a gente viu de elevação do volume de vendas no setor de varejo, tá? Eu vou falar em volume de vendas porque a parte de faturamento, obviamente, fica muito impulsionada por conta da inflação, tá? Acredito que a gente deve continuar vendo isso sim no mês de maio e no mês de junho, tá? Eu acho que em menor medida a gente ter esses estímulos. O fato é que a partir de março começou a ter a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente teve mais um baque na inflação, né, o que acabou pressionando mais ainda a renda do consumidor, e eu acho que essa dinâmica, mesmo com a aprovação dessa PEC de benefícios agora, que vai começar a valer, né, agora para o segundo semestre desse ano, a gente continua tendo uma inflação muito elevada, continua tendo a taxa Selic que deve arrefecer aí o setor de consumo ao longo dos próximos meses. Então, se tiver... Eu sou bem reticente, eu acho difícil, tá? Mas se tiver elevação de volume de vendas, eu acho que ele vai ser muito marginal agora no segundo semestre. E quando a gente, obviamente, pega o setor de bens de consumo duráveis, né? Aí eu acho que o cenário é mais desafiador ainda. Então, a gente estaria falando aí de uma pequena melhoria no setor de bens essenciais, medicamentos, alimentos, que são realmente imprescindíveis para a população, mas quando a gente fala em bens duráveis, aí implicaria em melhoria de vendas para a Magazine Luiza, para a Via. Eu acho que aí já fica um pouco mais complicado. O que poderia beneficiar elas, na verdade, seria a questão de Copa do Mundo, né? Esse ano tem Copa do Mundo, então as pessoas geralmente acabam aproveitando para comprar uma televisão mais nova para assistir a Copa, enfim, fazer reuniões, né, com amigos, famílias, que acaba elevando o consumo mesmo. Mas fora isso, eu estou mais reticente, sim, com a capacidade do setor de varejo continuar apresentando resultados muito positivos no segundo semestre desse ano. Ô Jorge, aí como que estão as ações aí perante aumento aí de Selic, né, e alta de inflação, hein? É o que vocês já estavam comentando, gente. O setor de varejo está muito pressionado. As companhias de bens duráveis, coisa de cair 90% nos últimos 12 meses, né, 80%. Então, assim, é um cenário em que as companhias, enquanto os investidores não virem uma ancoragem das expectativas inflacionárias e a perspectiva do fim do ciclo de aperto monetário para contribuir para o bottom line, né, para o lucro das companhias, eu acho muito difícil que os investidores se posicionem no setor de consumo. Então, elas são ações que estão sendo muito pressionadas, tá? No primeiro semestre desse ano, das companhias que eu cubro do setor de varejo, eu acho que teve uma que se destacou muito, que foi a Hypera, que ganhou do Ibovespa durante todos os meses do primeiro semestre desse ano. Eu acho que isso está muito atrelado ao fato de ser uma companhia que tem uma forte geração de caixa, vem conseguindo capturar sinergias por conta das aquisições que ela realizou em 2020 e 2021. E no primeiro trimestre ela se favoreceu de uma taxa de câmbio de um real mais valorizado, tá? Mas no geral os investidores estão optando por outros setores, né, menos atrelados aí a poder de renda do consumidor muito pressionado, né? Vocês estavam comentando também a questão da taxa de emprego estar melhorando, a massa de rendimento real do consumidor teve uma elevação trimestre contra trimestre, mas acho que ainda é muito marginal, é uma melhora muito pequena frente ao cenário de inflacionário que a gente está enfrentando e a preocupação mesmo dos consumidores com essa situação, por quanto tempo ela vai perdurar. Ô Georgia, Alan Gani aqui falando, pelo que eu entendi da sua fala, pelo menos a curto prazo, uns 6 meses, é um pessimismo, né? Não é para entrar no varejo. Agora, numa perspectiva num horizonte mais longo, dá para ter esperanças e dá para dizer que todas as empresas aí estão numa forte liquidação, fazendo uma brincadeira aí com o varejo, né? Tá tudo em 90% de liquidação, 70% ou não? Eu vou ter que garimpar aí boas empresas, e quais seriam essas empresas? Gani, eu já cheguei a falar que o varejo estava numa forte liquidação e desde então caiu muito mais. Então eu também não chegaria. Eu acho que essa questão de fundo do poço é uma noção para otimistas, tá? Eu não acho que eu consigo mais acreditar muito nisso, não. Assim, obviamente que o Brasil não é para amadores, né? Essas companhias que a gente vê, Magazine Luiza, Via, enfim, essas grandes companhias que têm capital aberto, elas já passaram por outros
crises econômicas, por outras situações muito adversas e conseguiram superar. Então, assim, elas estão numa situação de liquidez, de caixa confortável, então eu acredito que isso não seja um ponto de alerta nesse momento, tá? Mas, realmente, tem que separar o joio do trigo. Por mais descontadas que elas estejam, o fato é que a tese de investimento das companhias há 1 ano, 2 anos atrás, ela estava combinada com um crescimento muito forte, que ela não vai entregar nos próximos 2, 3 anos, né? Então, assim, o quanto que seria o valor justo dessa companhia, cara, vai depender muito ainda de quanto que a gente vai ter elevação de prêmio, de risco de mercado, de taxa de juros básicos, de diferencial de inflação. Então, assim, eu acho que é um ponto que é difícil você dizer que elas estão com um desconto absurdo. Elas estão, sim, negociando a múltiplos muito abaixo da média dos últimos 2 anos, mas os últimos 2 anos não são parâmetro, porque foi enfim, uma variação muito absurda, um cenário muito diferente para elas, tanto em termos de crescimento durante a pandemia, quanto depois, com um cenário completamente diferente. Então, eu estou muito cautelosa. Eu acredito que, sim, obviamente elas vão superar esse cenário, vão superar a crise, mas em que patamares elas vão voltar a crescer e com que margens, por conta, né, desse encerramento da concorrência do comércio eletrônico mesmo, por conta da vinda das plataformas asiáticas, é o que fica uma dúvida ainda. Então, assim, a gente coloca no modelo. Eu, como sell-side, tenho que ser um pouco mais conservadora, né, para ver o quanto que ele enfim, o modelo, papel aceita qualquer coisa, né, Excel aceita qualquer coisa, mas o fato é que a gente tem que vendo trimestre a trimestre quanto elas estão conseguindo entregar e superar nossas expectativas, mas é mais nesse sentido. Grande desconto, uma grande Black Friday do varejo, eu já não acredito mais, não. O quanto você coloca no teu modelo de Excel aí o Kinder Ovo do balanço da Via? Porque, às vezes, quando ele chega do nada, eu devo um bi. Como é que é? Não, o que o estagiário esqueceu de botar mês passado, então a gente resolveu botar esse mês e a gente deve um bi de trabalhista aí e tá tudo certo. Eu tenho medo do balanço da Via, sabia? Eu também tenho essa mesma percepção, assim, é uma coisa que não aconteceu uma vez, né, a gestão mudou, se eu não me engano, pessoal, foi em junho de 2019, maio ou junho de 2019, essa surpresa do balanço veio em 2021, assim, existe até um período em que você consegue efetivamente colocar a culpa na gestão anterior, né, poxa, são 2 anos em que você deveria ter feito toda essa limpa e toda essa gestão para deixar claro tudo que de provisionamento que deveria ter sido colocado. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito delicado, acaba me gerando, sim, um conservadorismo maior em relação ao valuation da Via por conta desse risco de, eventualmente, a gente poder vir a observar algum outro tipo de provisão, algum outro ponto. E, assim, obviamente que eles têm dito que essas provisões que eles realizaram, elas não vão pesar no caixa da companhia, porque eles vão conseguir reconhecer créditos fiscais, né? Créditos tributários. Então, ok, isso é legal, isso é muito positivo, a gente precisa ver isso efetivamente acontecer. Então, eles fizeram uma antecipação de créditos tributários agora no primeiro trimestre, não foi bem recebido pelo mercado, eles dizem que o deságio é muito pequeno, não abre, mas eles dizem que o deságio é muito pequeno, mas, enfim, a partir do momento que você tem que antecipar, mesmo que com um deságio muito pequeno, não acho que é um movimento que os investidores queiram ver, né? Eles querem ver realmente eles conseguindo reconhecer os créditos tributários de maneira natural, né? Como a gente, por exemplo, vê lojas Renner realizando ao longo dos trimestres, tá? Então, assim, eu fico bastante conservadora em relação a esse ponto das provisões. Se pode vir surgir mais algum ponto que a gente ainda não tenha conseguido colocar no radar. Ô Jorge, poderia ter alguma notícia que daria aí um gás, pelo menos a curto prazo, nessas empresas do varejo? Que tipo de notícia? Você acha que, assim, por exemplo, um IPCA menor do que o esperado poderia dar um fôlego? Poderia ter alguma notícia pontual ou dificilmente? Pontualmente, sim. Poderia dar um fôlego, às vezes, de coisa de um mês para as ações terem um forte, tá? Mas eu acredito que para fins de recuperação de toda essa perda, de toda essa desvalorização que ocorreu nos últimos 12, 18 meses, precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de pelo menos 2 trimestres, 2, 3 trimestres de bons resultados, as companhias apresentando aí um resultado positivo, e eu acho que principalmente ancorar expectativas inflacionárias 2023 e 2024, para a gente
gente conseguiu, e não só Brasil, né? Estados Unidos também, que no meu valuation acaba impactando para fins de taxa de desconto, e a gente conseguir visualizar o fim do ciclo de aperto monetário, porque no momento a gente só está vendo a necessidade do Banco Central elevar a taxa de juros. Então, tanto no Brasil e nos Estados Unidos ainda foi surpreendido na última reunião, né, com 75 bips de elevação. Então, eu acho que enquanto a gente tiver essas surpresas, a necessidade de elevação da taxa de juros para ancorar, é difícil. E aí, nesse ponto, eu fico até um pouco preocupada, porque agora no segundo semestre, a expectativa era de que a atividade arrefecesse por conta desse impacto um pouco retardatário, né, da taxa de juros que vinha acelerando nos meses anteriores. E agora, com a PEC dos benefícios, a gente vai ver uma atividade... não digo mais forte, mas talvez, enfim, ou caindo menos, ou, enfim, com um certo alívio para o consumidor que possa eventualmente retardar essa questão inflacionária. E aí, por quanto mais tempo a gente vai precisar de uma taxa de juros tão elevada? Acho que são pontos que ainda estão muito duvidosos e que enquanto isso não tiver um cenário mais claro, dificilmente a gente vai ter uma valorização mais consistente do setor de varejo. Perfeito. Georgia, as ações do Magazine Luiza, aí a gente já falou, né, teve pior desempenho no Ibovespa no primeiro semestre, e o maior investidor da Bolsa brasileira, o famoso Luiz Marci, né, declarou ontem que acredita que a gigante do varejo vai quebrar. O Gani já perguntou aí se os papéis têm solução ou não, se Magalu tem solução ou não, mas eu queria entender como se essa declaração influenciou de alguma forma para piorar ainda mais o cenário de Magalu, como é que o mercado recebeu essa declaração do maior operador da B3? Deve mesmo quebrar? Hoje... Não, isso eu não tenho essa expectativa, tá? Não acho que hoje a gente tenha indícios, tanto no balanço da companhia, enfim, mesmo conversando e no cenário da companhia, de que ela possa quebrar. Acho que muita gente quebraria antes dela quebrar, tá? Essa é a minha percepção. Mas acho que a gente tem que, de novo, né, vai ficar essa questão da gestão do caixa a partir desse segundo trimestre. A gente sabia que no primeiro trimestre ela estava passando por um processo de reajuste do caixa para poder fazer essa redução do balanço dela, melhorar o capital de giro, reduzir os investimentos diante do cenário de menor crescimento, então aumentar a rentabilidade dela. Então vamos ver a partir de agora como que vai ficar, mas não tenho essa perspectiva de que possa quebrar, não. Mais alguma pergunta, Gabriel? Qual é a queridinha aí? Aposta numa empresa do varejo. Se fosse apostar numa queridinha, o Georgia, a longo prazo, né? Curto é sacanagem, né? Aqui no Cair Menos eu acho que já tá valendo. Mas no longo prazo eu tenho, acho que duas queridinhas, na verdade. Ipera, que é de produção de medicamentos, tá? Eu acho que ela realmente tem esse diferenciado no mercado onde ela atua, vem ganhando participação de mercado, vem conseguindo reduzir despesas, enfim, tem muitas avenidas de crescimento aí também no mercado de medicamentos, que eu acho que faz com que ela ainda tenha um potencial de valorização muito bom e vem se mostrando muito resiliente nesse cenário de consumo mais negativo, tá? E a outra que eu gosto muito é a Lojas Renner, no setor de vestuário. Eu acho que ela foi uma companhia que, obviamente, como o setor de vestuário como um todo, sofreu muito em 2020 e 2021, né, por conta enfim, pessoas não indo para a rua, lojas fechadas, elas são muito localizadas em shoppings que ficaram fechados também, mas o fato é que ela está conseguindo voltar para os patamares de rentabilidade que ela mostrava antes da pandemia, e não é toda companhia que está conseguindo chegar tão próximo dessa rentabilidade. Então, eu acho que é uma companhia que vale a pena ficar de olho, que eu acho que tem potencial de valorização aí interessante. Ô Jorge, eu até fiz um sinal para o Cabral aqui no ar, programa ao vivo é assim, ó, me dá um minutinho, posso complementar, que a gente tem um rodízio aqui de perguntas. É o seguinte, a Lojas Renner, a gente conversa aí com outros analistas e às vezes a gente fica assim com um receio em relação ao posicionamento de marca dela. Parece que ela ficou meio cara, uma loja meio chique, né? Mas e que não vende peças de roupas tão chiques, mas um preço elevado. O Cabral acho que fala bastante disso também, ele tem essa percepção. E aí, é verdade isso? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Você mora em São Paulo, Georgia?
Moro. Vai no Shopping Eldorado, que estão as 3 no mesmo andar. E olha o casaco nos 3, maluco. Só isso. E o preço, né? Gente, Pô, preço pra criança que perde assim, maluco. Eu outro dia, como consumidora, né, quando a gente cobre o setor de varejo, é difícil você também não analisar ela quando você vai passear no shopping, né? E eu tomei um susto, porque fazia muito tempo que eu não ia numa loja de roupa e a inflação no setor de vestuário foi muito expressiva, assim, foi muito elevado, assim. Eu concordo com vocês, aumentou muito o preço, tanto de lojas Renner, mas eu acho que outras companhias do setor de vestuário também teve essa elevação, tá? O setor de vestuário como um todo, tanto por conta de questão de logística, de frete de produtos, matéria-prima importada, quanto por questão da inflação como um todo que a gente vem vivenciando, mas eu acho que quando a gente compara, ela está muito focada no público A e B, tá? Ela não é um vestuário de high-end, né? Não é AAA, enfim, e não é uma classe C, D, como lojas Marisa, na minha percepção, tá? Então eu acho que ela está bem posicionada. É aquela coisa, gente, acabou, o pessoal ainda vai ter que conseguir digerir um pouco essa elevação dos preços, mas ela conseguiu repassar nos últimos meses, ela conseguiu repassar parte da inflação e conseguiu manter um forte volume de vendas. Então, acho que isso mostra o quanto ela tem conseguido se posicionar bem no mercado, tá? Mas, de novo, eu concordo com vocês, a inflação de vestuário foi muito elevada. Vamos ver se mais daqui para frente a gente consegue manter no patamar que... Né? É isso, senhores. Mais alguma questão? Eu tenho um dado para ela. Havia uma empresa carioca, não é? Ela é de São Caetano do Sul. Mas ele é forte do Rio de Janeiro, mais do que a Magazine Luiza. Sim. Cada ponto frio. Sim. Fechou? Isso, Fechou. A Magazine Luiza entrou recentemente. 2018 ela caiu na bolsa. 2019 ela subiu demais. 2020 ela subiu. Olha só, 18 o Flamengo não ganhou nada, ninguém comprou televisão. 19 nós fomos campeão da Libertadores. Ponto Frio bombou de ganhar dinheiro, ó. Subiu quanto em 19? Ó, subiu pra caramba, foi de 4 para 11, ela subiu 150%. 2020 só ganhamos o brasileiro, 21 não ganhamos nada. Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, volta aqui no final do ano que você vai ver outro patamar para Via. Só te digo isso. Só deixa eu fazer um parênteses. O Cabral acabou de dar um exemplo da diferença entre correlação e causalidade, né? Depois que a Georgia sair, a gente pode explicar. Final do ano vem aí, Mengão campeão, maluco. Ponto Frio vende que nem água. Aí a Via sobe. É isso que faltava para análise de Via. Não tem ano da Copa que você falou? É ano de Flamengo campeão também, pô. Copa? Nossa, é verdade, teremos Copa, né? Nem estamos lembrando de Copa. Bom, Muito obrigada boa. pela sua participação, Imagina. Jorge, analista de varejo do BB BI. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Foram muito esclarecedoras as suas explicações. Muito obrigado. Imagina, obrigada, pessoal. Um Até abraço. logo. Um abraço. Outro. Bom, agora a gente vai direto para Brasília, porque o presidente do Senado está falando ao vivo numa coletiva de imprensa. Neste momento, vamos acompanhar, temos imagens, então, olha só, Rodrigo Pacheco, vamos ver o que Pacheco está falando neste momento. Após as eleições, o que se percebe é que a verdadeira vontade do Senado Federal, expressada nessa reunião de e por esse encaminhamento que eu dei como presidente do Senado, não é a ótica de se prejudicar ou de se beneficiar o governo, ou de se prejudicar ou beneficiar a oposição, muito menos os lados eleitorais de uma disputa eleitoral. É um encaminhamento lúcido, ponderado, muito lógico até, de que as CPIs podem existir, mas esse é um momento que não é adequado para fazê-las. Então, eu considero que nessa ótica não há uma vontade deliberada, manifesta e mesmo oculta de se favorecer ou de se prejudicar o governo ou a oposição. É o que se precisa fazer no Senado Federal. Uma decisão que precisou ser tomada e que foi muito bem tomada pelos líderes partidários. Presidente, o senador Randolfo disse que vai ao Supremo e o senhor não leu o requerimento. Eu estou falando para ler o requerimento amanhã. Mas ele iria também ao Supremo se os líderes não indicarem os nomes. O Supremo, alguma decisão do Supremo pode de alguma forma
forçar essa indicação? Eu considero que o precedente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que ocorreu na CPI da Covid, cujas circunstâncias eram completamente diferentes das atuais, na CPI da Covid, o fato da presidência do Senado não ler o requerimento se dava em razão do momento excepcional da paralisação, inclusive, do funcionamento do Senado, e morriam àquela altura no Brasil mais de 4.000 irmãos brasileiros. Nós entendemos que não era o momento de fazer a leitura da CPI. O Supremo Tribunal Federal entendeu de modo diverso e instou o Senado Federal, a presidência do Senado Federal, a fazer a leitura do requerimento e, consequentemente, instalar a CPI. Aquela é uma situação um tanto diversa da situação atual. Nesse momento, nós não temos uma situação de excepcionalidade. O requerimento será lido, ou seja, o papel da presidência será cumprido com a leitura dos requerimentos. Os blocos e partidos políticos serão instados, através de seus líderes, a fazerem as indicações dos membros, mas há um acordo de líderes, de maioria de líderes, que a instalação, a partir da indicação desses membros, se dará no momento oportuno. Não há uma recusa da presidência, nem há uma recusa dos líderes partidários em indicar membros, não, absolutamente. Apenas a informação de que essas indicações se dará num determinado período de tempo. Presidente, só uma dúvida. Por que o senhor ainda não leu esses outros dois requerimentos que foram protocolados em abril? Na verdade, de fato, requerimentos já anteriores não foram lidos porque não havia, embora houvesse o preenchimento dos requisitos, como está se constatando hoje, que há o preenchimento dos requisitos, o requerimento da CPI do MEC, feito pelo senador Randolfo Rodrigues, é que suscitou a manifestação dos senadores no sentido de que, se for ter uma CPI, que tenha todas as outras. Até então não se falava da instalação de CPIs no momento pré-eleitoral. Quando se coloca carga numa CPI específica, é natural que os senadores, autores de outros requerimentos que preencham também os requisitos, queiram fazer valer os seus direitos, que são absolutamente legítimos, de terem também as suas CPIs instaladas. E isso é que acabou desaguando nesse entendimento de hoje. 5 requerimentos que devem redundar em 4 comissões parlamentares de inquérito, mas cuja instalação e indicação dos membros pelos líderes se dará após as eleições. Presidente, o regimento aqui é diferente da Câmara, né? Na Câmara tem a questão da antiguidade. Aqui não tem, né? Pode, se a maioria dos líderes decidir, pode instalar... No regimento da Câmara existe essa questão da cronologia, do número máximo de comissões parlamentares de inquérito. O Senado não exige isso. Há até uma tendência da presidência de decidir que não há essa cronologia, não há essa obrigação de se obedecer à ordem preferencial de quem entrou primeiro nesses requerimentos, mas há um sentimento da presidência de isonomia, de tratamento igualitário entre os senadores, porque se todos os requerimentos têm fatos determinados, têm assinaturas, têm orçamento, têm prazo definido, preenchidos os requisitos, todos naturalmente têm que ser lidos em pé de igualdade. Então essa é uma lógica isonômica da presidência do Senado. De fato, não há essa cronologia imposta no regimento do Senado. Presidente, a sessão do Congresso hoje vai dar todos os vetos. Qual a expectativa de votação? Nós temos uma grande expectativa da votação dos vetos que trancam a pauta. Há outros vetos também que devem ser deliberados pelo Congresso. Eu quero dizer que nós faremos a sessão hoje, até estou um pouco atrasado para o início dela. Nós vamos iniciar agora, nesse instante, a sessão do Congresso Nacional. E havendo necessidade de desdobrar essa sessão para o final dessa semana, quinta ou sexta-feira, nós continuaremos a fazer para deliberar todos os vetos. Há PLNs também pendente de apreciação pelo Congresso, e a própria votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós também vamos nos desincumbir de poder apreciá-la antes do recesso. Presidente, o regimento do Senado diz que o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ultrapassar o período da legislatura em que ela for criada. As eleições elas terminam em 30 de outubro e o prazo da CPI, no caso, é de 90 dias. Então, se ela for instalada depois das eleições, na prática não pode inviabilizar essa CPI? Na verdade, depende se as eleições terão segundo turno, se não terão segundo turno. Eu não considero que fiquem inviabilizadas. Haverá o tempo necessário para poder fazer um relatório. E, obviamente, chegando ao final do ano, uma CPI em curso, havendo a necessidade de se dar continuidade à investigação que esteja sendo bem sucedida, naturalmente que o Senado tem os instrumentos próprios para, no início da próxima legislatura, também dar continuidade às comissões parlamentares de inquérito. Sobre a LDO, tem alguma definição de quando o senhor deve colocar na pauta? Não será hoje, não será hoje, para que as lideranças dos senadores, deputados possam ter uma profundidade maior numa lei que é altamente complexa, um projeto que é muito extenso. Então, nós devemos fazer como um último ato do Congresso Nacional, que eu espero que possa ser ao final dessa semana ainda. Se não for possível, ainda temos a próxima semana para apreciar a LDO. Obrigada. Bom? Obrigado.
E presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre essas questões aí que envolvem a abertura de CPIs, entre elas a CPI do MEC aí, e que o presidente Pacheco então definiu aí com as lideranças do partidos que a abertura mesmo dessas CPIs vai ficar para depois das eleições. Bom, daqui a pouco a gente volta ainda com a Kelly lá de Brasília também, repercutindo essa e outras questões sobre a política nacional. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já. Vocês não escutam isso aqui, não? BMC News. Informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Vocês estão falando aí no escudo. Estamos de volta então com o BMC Market e antes de a gente chamar o nosso próximo convidado, queria repercutir aqui um pouco com o Gani, com o Cabral também, essas declarações aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo então que a abertura aí, a análise das CPIs aí, a mais polêmica delas, né, a CPI que envolve a investigação do Ministério da Educação, vai ficar então para depois das eleições, né, um assunto aí que gerou bastante discussão. E eu queria uma opinião rápida de vocês aí antes de a gente chamar o nosso próximo convidado. Olha, geralmente a abertura de CPI mostra, independente do mérito, independente se tem corrupção, se não tem, mas geralmente emplacar uma abertura de CPI mostra que o governo está enfraquecido. Em sentido contrário, quando não se abre uma CPI, mostra que o governo está mais fortalecido juntamente ao Congresso Nacional. A gente sabe muitas vezes que as CPIs elas não são ali um objeto genuíno de investigação, mas há interesses políticos de enfraquecimento no governo. Então, tendo isso em vista, passando o rolo compressor, que foi a PEC da bondade, que provavelmente será aprovada também na Câmara, e não a abertura da CPI, mostra que o governo Bolsonaro está muito articulado aí com o Centrão junto com o Congresso Nacional.
Tá certo. Cabral, alguma consideração? Eu acho que ele está, na verdade, num acordão do tipo, é bom para todo mundo para tentar se reeleger. Você vai poder falar no seu comício que ajudou caminhoneiro, eu também posso, está todo mundo na paz. Certo. Bom, vamos então chamar o nosso próximo convidado, o Gustavo Glodesblum, né, professor de Relações Internacionais da Unicuritiba. Tudo bem com você, Gustavo? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui na BMC News. Prazer é nosso. Gustavo, vamos começar falando aí sobre as preocupações aí com a quebra de cadeias globais aí de valor, né, como efeitos aí de longo prazo aí das mudanças aí em todo esse processo de globalização, né? Desde o Fórum Econômico Mundial de Davos aí, as principais tendências da economia mundial têm sido interpretadas aí a partir dos impactos de cadeias de valor mais curtas, né? A guerra na Ucrânia se soma aí a outras crises também, a gente pode citar o fator climático, crises financeiras, que faz com que os tomadores aí de decisões se tornem aí mais incertos, né, a respeito aí da dependência econômica de países muito distantes. Queria que você então começasse com uma análise sobre essa questão. Bom, chama atenção para a gente já faz algum tempo, né, o desenvolvimento desse tipo de análise por parte de diferentes tomadores de decisão. Na verdade, esse cenário ele foi traçado já ainda durante o período do Fórum Econômico Mundial de Davos, quando Klaus Schwab, né, que é o presidente do Fórum Econômico, estabeleceu que haveria 3 cenários principais para o desenvolvimento das relações internacionais, sejam elas econômicas, de caráter diplomático, ou mesmo de caráter político ou apenas cultural, que seria justamente a retomada da política de blocos, né, característica do período da Guerra Fria, que seria aquela que traria maiores consequências para o desenvolvimento da globalização como a gente conhecia até então. Por outro lado, a gente poderia ter um hipernacionalismo, que ele chamou, né, ou seja, os países buscando desenvolver com as suas capacidades apenas o acesso aos principais tipos de recursos, né, e como você citou, aqui não é apenas falando de recursos financeiros, né, mas principalmente lidando com questões climáticas, acesso a minérios, acesso a outros tipos de insumos necessários para as produções, né, para as atividades produtivas desses países, e também, por fim, a possibilidade dessa nova regionalização, digamos assim. Acho que para a gente que cresceu aí nos anos 90, nos anos 2000, a gente vislumbrava naquele período, né, um tipo específico de regionalização que ficou conhecido como modelo União Europeia, né, ou seja, a integração econômica, produtiva, mas também legislativa, de livre circulação de bens, capitais e de pessoas dentro de uma determinada área, que foi tentado aqui também no Mercosul, na Comunidade Andina de Nações, enfim, em outras regiões. Só que agora não se trata desse tipo de regionalismo, né? O que a gente está observando é justamente esse fator que você colocou aí. Ou seja, o fato de que mesmo regiões que não tenham esses arranjos institucionais, como a União Europeia ou algum outro processo de integração regional, estão verificando, estão, né, assim, contabilizando a possibilidade de realizar uma aproximação maior com os seus países vizinhos em termos de autonomia estratégica. E talvez esse seja o principal tema que a gente vai ouvir sendo falado aí ao longo do tempo, esse tema da autonomia estratégica dos Estados Unidos, e que vai tocando aí, vai se fortalecendo cada vez mais, mesmo com a gestão do Biden na Casa. A gente está com um probleminha de sinal aí na conexão, acho que agora a gente perdeu a conexão aí com o Gustavo, que conversava com a gente, professor de Relações Internacionais da Unicuritiba. Daqui a pouquinho, então, a gente retoma aí o contato com o Gustavo para continuar aqui a nossa entrevista. Mas algum comentário sobre essa primeira questão aí que o Gustavo abordava? Olha, meu caro Brosco, é o que a gente comenta há bastante tempo aí, né, aqui nos programas, de um processo não de desglobalização, mas de uma desaceleração do processo de globalização. É obviamente que a globalização ela vai continuar,
porque isso envolve muitos custos, a realidade se impõe e aí a gente tem que produzir em outro país. Mas, em alguns setores, eu acho que era bem a fala dele, né, na hora que ele caiu, alguns setores os países vão preferir fazer em casa, mesmo que isso custe mais, né? Petróleo, setores ligados à energia, de um modo geral, algumas commodities importantes, talvez alguns alimentos, também por ser questões mais estratégicas ligadas à soberania nacional. Tá certo. O Gustavo, acho que a gente já conseguiu restabelecer o contato com ele. Oi, Gustavo. Tá me ouvindo? Oi, gente, eu peço desculpas, minha conexão tá relativamente ruim aqui. Normalmente, vocês sabem que eu prezo pela qualidade, mas enfim, hoje realmente fui pego pela tecnologia da globalização, enfim. Que tá acabando. Pois é. Bom, você gostaria de concluir sobre essa primeira questão ou partimos para a próxima, Gustavo? Fica à vontade. Não, eu acho que eu queria pegar um pulo aí nesse último comentário feito, porque eu acho que principalmente a tendência que a gente tem que observar é a resiliência da inflação. Acho que é justamente o fator que estava sendo comentado, né, de produção nacional, de custos trabalhistas mais altos, a impossibilidade de manter cadeias muito longas, né? A gente se lembra, né? Foi recentemente que teve aquele navio que encalhou no canal de Suez, né? Ou seja, comprometendo 75% do comércio internacional. Então são tanto fatores, né, de caráter político, mas também fatores de caráter produtivo que estão influenciando aí e que vão garantir aqui não necessariamente como uma coisa boa, né, mas que vão estabelecer justamente esse fator da inflação resiliente, digamos assim, né, ou seja, uma tendência de alta dos custos e dos preços justamente em razão desse encurtamento das cadeias de valor. Perfeito. Gani Cabral, alguma questão? O Cabral não está com a gente aqui ainda. Você tem uma questão? Senão eu parto para a próxima aqui, Gani. Em relação a esse conflito Rússia e Ucrânia, se ele tem alguma perspectiva de qual será o fechamento na análise dele, né? Eu acho que todo mundo concorda que vai se estender por muito tempo, mas no final das contas, quem que leva aí? Quem que sai vitorioso? Hoje parece que começou parece porque eu não pude ir aos noticiários a fundo hoje, mas começou uma conferência internacional em Lugano, na Suíça, cujo tema principal era já o debate a respeito da reconstrução na Ucrânia, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente está esperando que esse conflito ele se prolongue de uma forma ou de outra, pelo menos aí por mais alguns meses, a gente já está observando movimentações no cenário internacional relativos a um período pós-conflito, né? Ou seja, como que vai se organizar a economia europeia, como que vai se organizar a economia russa e ucraniana e como isso vai se desenvolver dentro desse processo como um todo. Então, acho que é um desenvolvimento importante para a gente observar, né? E o processo, né, relativamente longo. Principalmente, acho que o fator principal para a gente analisar nesse processo é justamente o pós-conflito em termos de combate armado, né? A existência de paramilitares, como aqui na Colômbia tem influência, né? Mesmo agora, 6 anos depois do acordo de paz, a presença desses grupos paramilitares na Ucrânia tende também a fazer com que o período de desarmamento, o período de desmobilização, acabe de uma forma ou de outra demorando um pouquinho mais do que a gente vinha calculando. Gustavo, falar um pouquinho, eu queria inclusive a sua análise aí sobre os resultados aí das discussões mais recentes aí, né, dos grupos de coalizões aí internacionais, como o BRICS, também G7, né, as recentes reuniões aí do G7, do BRICS aí que apontam aí para algumas mudanças aí na forma de fazer política internacional, né, enquanto o G7 vem aí enfrentando problemas aí para se fechar cada vez mais, né, os BRICS aí têm aparecido aí, inclusive para a China aí como oportunidade aí para ampliar suas relações com outros países do mundo aí de forma global, né? Então eu gostaria de uma análise sua sobre mais essa questão.
Eu acho que é bem interessante essa dinâmica distinta entre os dois grupos, né? Acho que isso ficou bem claro, tanto na reunião do G7, quanto agora na reunião dos BRICS, né? Já que uma das notícias mais importantes com relação aos BRICS é a adesão da Argentina e de outros países, né, a essa plataforma. Talvez a grande diferença essencial do BRICS com relação ao início, quando ele começou lá nos anos 2010, seja justamente essa sua constituição enquanto uma plataforma relevante para um tipo de exercício específico de multilateralismo, né? E acho que esse pressuposto talvez esteja sendo colocado em prática por países que estão liderando o processo de integração, né, dessa plataforma. Eu falo plataforma porque ele se distingue muito justamente do G7. O G7 tem se caracterizado, principalmente nas últimas reuniões relativas à questão da Ucrânia, como uma coalizão, ou seja, a reunião de países, de alguns países, principalmente de grandes potências econômicas do mundo, né, em prol de obtenção de algum tipo de resultado político no cenário internacional. E pelo compromisso que os Estados Unidos, principalmente, mas também a Grã-Bretanha assumiram diante do governo ucraniano, né, já que a França, a Alemanha vinham adotando uma postura um pouco menos radical com relação à Rússia, a gente observou um futuro em que o futuro recente que já chegou, na verdade, né, em que esse bloco está se fechando cada vez mais, porque ele não tem mais alternativa a não ser antagonizar tanto a China quanto a Rússia. Isso é diferente do que está acontecendo com relação ao BRICS, né, o BRICS que está, de uma forma ou de outra, se abrindo, né, virando justamente não uma coalizão entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas sim uma plataforma a partir da onde esses países podem, de uma forma ou de outra, se engajar de forma não total com esse conjunto de países em desenvolvimento, né? E aí a adesão da Argentina e de vários países da África a esse projeto dá essa ideia de uma plataforma, né, do BRICS como uma plataforma, onde um país pode escolher algum tipo de iniciativa e não escolher outra, né, enquanto que o G7 tem adotado políticas e ações em conjunto e tendo uma dependendo da outra, né, a economia dependendo da política, a cultura dependendo da economia e por aí vai. Então o G7 ele tem mais se fechado, enquanto que o BRICS tem se aberto e se tornado essa plataforma que provavelmente nos próximos anos vai ser um dos fóruns multilaterais mais importantes do mundo. O país adere, por exemplo, à OTAN, é muito claro aí o benefício, porque você conta com uma aliança militar. Num bloco econômico, como a União Europeia, aliás, não é nem um bloco econômico, transcende isso, você tem vantagens comerciais. No G7, qual que é a importância, aí eu falo do Brasil, né, que está nessa briga, de você fazer parte do G7, né? Qual que é a relevância disso em termos mais concretos? Bom, o G7, ele nunca foi uma instituição. Só que o que aconteceu? Ali durante os anos 90 e começo dos anos 2000, ele se tornou, na verdade, o grande fórum de decisão, de discussão a respeito de políticas macroeconômicas ao redor do mundo. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas recentemente houve uma mudança de branding, inclusive do G7, porque até um tempo atrás eles se chamavam de as 7 maiores economias do mundo. Hoje, nos últimos 2 meses mais ou menos, eles têm se chamado de as 7 democracias mais ricas do mundo. Porque o fato de que, frisar o fato de que eles são as economias mais ricas do mundo, hoje já não garante a sua posição enquanto um centro importante de decisão na esfera macroeconômica e também política. Né? A gente tem a Rússia, a gente tem a China, a gente tem outros países ao redor do mundo que não necessariamente se enquadram na ideia liberal ocidental de democracia, mas que são grandes economias. Né? E essa mudança é uma mudança que traz provavelmente consequências para os membros do G7. Acho que esse é um ponto bem importante. Vale ou não vale a pena fazer parte do G7? Quando a gente tinha o G7 lá no começo dos anos 90, né, e depois a entrada da Rússia a partir de 2002, a saída da Rússia a partir de 2014, né, o fato de que a China nunca entrou no G7, sim no G20,
financeiro, né, criado depois da crise de 2008, a crise internacional de 2008, isso mostra para nós que talvez o G7 ele tenha se tornado mais uma esfera de coordenação de pequenas partes de política econômica do que um grande fórum representativo de política internacional. Diferentemente da OCDE, por exemplo, que é uma instituição internacional que traz cooperação técnica para os países, né? O G7 ele tem se tornado cada vez menos importante gradualmente, né, ao longo dos últimos anos. No caso da OCDE, essa cooperação técnica seria o quê, basicamente? Não é uma vantagem comercial, pelo que eu entendo, que atrai investimentos, algo do tipo, né? O que seria essa cooperação, meu caro? No caso da OCDE, a participação, a entrada dentro da OCDE, ela permite, de uma forma ou de outra, três coisas. Principalmente a cooperação técnica na área jurídica, ou seja, a adoção de regras, normas jurídicas, principalmente na esfera de direito privado e direito público, típicas de todos os países ali dentro desse grupo, né, dentro dessa instituição. Então, aquilo que a gente chama de harmonização das normas, né, da legislação. Ela também permite o acesso a dados importantes. A OCDE, junto com o Banco Mundial, o FMI, realizam pesquisas sociodemográficas e econômicas extremamente relevantes, né, e acho que é um aspecto que ajuda muito na criação de informação para a tomada de decisão em políticas públicas, né. E, por fim, a OCDE, ela permite, de uma forma ou de outra, que os países tenham plataformas de transparência e de gestão corporativa também harmonizadas, né? Então, tanto a questão de normas jurídicas, quanto a questão de transparência, movimentos anticorrupção e tudo mais. De qualquer forma, a OCDE ela não traz, como você disse, benefícios comerciais diretos, benefícios econômicos, e ela não é um bloco de integração regional, né? Então, é mais algo que é legal fazer parte, né? Que interessa aos países, mas que não necessariamente traz vantagens e benefícios no médio e no longo prazo. Maravilha. Agora, Gustavo, falando aí sobre a questão da OTAN, né, Finlândia e Suécia aí, que assinam aí o protocolo de adesão, né, à OTAN hoje, como que deve ser esse processo daqui para frente? A gente sabe que é um processo longo, é demorado, né, e ainda tem essa questão que envolve a Turquia aí, a gente corre o risco aí de a Turquia desistir de novo aí desse acordo. Como que você vê essa questão? Bom, hoje os 30 países que fazem parte da OTAN assinaram a entrada, né, a permissão de entrada da Finlândia e da Suécia ao processo da OTAN, o que inclui a Turquia, né? A gente tem que lembrar que o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, né, ele é, sobretudo, um jogador, digamos assim, né? Quando começaram aqueles papos, né, de que a Turquia não aceitaria a Suécia, a Finlândia, dentro da OTAN, a gente já meio que desconfiava que isso era uma tentativa dele de aumentar a sua capacidade de barganha, né, obter um pouquinho mais de leverage, que nem eles dizem lá nos Estados Unidos, né, ou seja, conseguir coisas para a Turquia que não seria possível se ela não tivesse a vantagem de determinar se esses dois países entrariam ou não na organização. O que acabou acontecendo foi que a Turquia acabou ganhando muitas vantagens dentro do bloco, permitiu à Finlândia e à Suécia a sua entrada dentro da OTAN, e agora esses dois países, né, Finlândia e Suécia, vão passar por um ano de adaptação e processo de entrada. Durante esse um ano, eles podem participar das reuniões, dos encontros da OTAN, mas eles não terão direito a voto, né, porque eles ainda estão participando desse processo. E eles também não terão direito ao famoso artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, né, que é a cláusula de defesa comum, né, de um país, se um país for atacado, todos os outros contra-atacam, né. Agora, em termos geopolíticos, é muito difícil que a Suécia e a Finlândia sejam atacadas, por exemplo, pela Rússia, né. Os finlandeses derrotaram os soviéticos em 1941, na Guerra do Inverno, e a Suécia já faz parte do grande espaço geoeconômico da OTAN. Né, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve aquele processo de compra dos nossos caças, né, os nossos aviões de caça, que estava entre um formato americano, um modelo sueco e um modelo francês.
nós escolhemos os Gripen, né, um modelo sueco, mas na verdade a Suécia produz com o padrão OTAN. Então a entrada desses países na OTAN não vai trazer tantas consequências ou demandar tantas mudanças internas para esses países, né? Agora é mais um processo burocrático, como se fosse um processo mesmo de certificação de que esses países podem fazer parte do bloco, mas que vai levar tempo, né? Vai levar aí 1 ano, pelo menos, nesse período de aprovação, e depois desse período ainda mais alguns processos de entrada e articulação com as tropas dos outros países. Ok. Mais alguma questão, Gani? Olha, eu tenho sim uma questão. Esse artigo 5º, Gustavo, me parece que ele é muito vago, né? Que todo mundo quer ter esse benefício do artigo 5º, mas você não concorda que na prática, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se uma Suécia, uma Polônia, uma Hungria é atacada, eu tenho uma desconfiança se os Estados Unidos vai para um confronto direto com a Rússia, por exemplo, né? Ou se simplesmente vai mandar equipamentos. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Quando a gente analisa esses acordos, esses tratados, né, a gente está falando de arquiteturas internacionais, né? Qual que é a ideia de arquitetura? O problema que eu tive aqui de conexão um pouco mais cedo, né? Tem o computador, tem a câmera, tem o fone, tem o celular, mas só quando a coisa funciona de verdade é que a coisa, né, que eu consigo falar com vocês aqui pela internet. A mesma coisa acontece com esses tratados, né? Ou seja, eles são caminhos abertos. Claro, se houver algum tipo de agressão mais direta, haverá a tentativa, né, de uma forma ou de outra, de organizar uma resposta por parte dos países que são parte da OTAN. Agora, tem uma questão a gente lembrar, né? O TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, estava em vigência durante a Guerra das Malvinas, que acabou 40 anos atrás, né? E os Estados Unidos resolveram apoiar a Grã-Bretanha e não a Argentina. O TIAR era um acordo com os países do continente americano, né, em que se um deles fosse agredido, a mesma coisa da OTAN, né, se um deles fosse agredido, eles teriam o apoio de todos os outros países do continente. O que os Estados Unidos argumentaram como pressuposto jurídico para não dar apoio à Argentina e sim dar apoio à Grã-Bretanha? Que era a Argentina a agressora, né, ou seja, a Argentina que estava invadindo as Ilhas Malvinas e a Grã-Bretanha apenas estava na sua posição de defesa. E aí que as cláusulas jurídicas, elas são tão importantes no direito privado quanto no direito público e, sobretudo, no esses caminhos abertos, eles vão depender muito das teses jurídicas que vão ser encampadas por vários países e a aceitação dessas teses pelos outros, né? Basta a gente lembrar como os Estados Unidos conseguiram ter o apoio da ONU para a invasão do Afeganistão em 2001, mas não conseguiram em 2003 para a invasão do Iraque. Né, ou seja, a argumentação não convenceu os outros países e essa invasão aconteceu à revelia da aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então, acho que a ideia de arquitetura institucional deixa para nós mais claro essa maleabilidade, né, essa inter-relação entre direito, economia e política no cenário internacional. Participação do Gustavo Glodesblum, que é professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, conversando aqui hoje com a gente. Gustavo, muito obrigado por todos os esclarecimentos, viu? Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, vamos lá agora falar com a Kelly Cali lá de Brasília, né? Porque a liderança do governo aí no Congresso sai da reunião aí sobre vetos aí com um grande abacaxi para descascar. É isso mesmo, Kelly? A razão seria a dificuldade de apoio da base aí para derrubar vetos? Oi, Brosco, exatamente, viu? Ao contrário do que vinha ocorrendo ali nas sessões que aconteceram até abril, mais ou menos, em que o governo tinha amplo apoio da base para derrubar, né, manter, na verdade, a derrubada de alguns vetos, né, na verdade, manter alguns vetos, né, isso está se esvaindo nessa sessão, porque de todas as pautas que foram discutidas, né,
Hoje tem duas que estão pegando ali, inclusive a base do ponto de vista do comprometimento público, que são as leis Aldir Blanc, né, e também a lei Paulo Gustavo, todas as duas voltadas para a área da cultura, né. De manhã ocorreu uma reunião bem tensa ali, com dificuldade de construção mínima ali, de sinalização por parte do líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, com relação a uma sinalização de possível derrubada do governo diante de alguns vetos, né? Eu até consegui falar com um dos líderes que participou da reunião depois que ela aconteceu, e aí eu consegui aqui as informações do que de fato eles discutiram, certo? Para entrar na pauta em tese, ou seja, de acordo com o que está posto ali de veto, são 36. Mas óbvio que não são os 36 vetos que vão ser discutidos, né? Então, base e oposição, né, ambas fizeram ali uma relatoria, uma relação, na verdade, do que queriam discutir nessa reunião para poder tentar um acordo para se chegar ao plenário já com minimamente algo alinhado, né? Nessa reunião que ocorreu ali no final da manhã, que a gente inclusive acompanhou, viu, Brosco? Tinham 26 vetos ali, 26 pautas, vetos para serem discutidos. O que está acontecendo, sobretudo, com essas duas pautas aí da cultura? A base do governo não está querendo sustentar o veto, ou seja, está querendo votar contra o veto para derrubá-lo de vez, né? E o que acontece? O governo está sentindo dificuldade para convencer a base de segurar esse veto. Então, diante disso, o governo tem duas possibilidades. Uma delas ali é a possibilidade de liberar a bancada, liberar a base, para a base fazer o que quiser, cada deputado votar como queira, né? Mas os deputados estão preocupados porque tem discussão de PLDO também, se não ocorrer hoje, vai ocorrer nos próximos dias, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E é nesse tipo de projeto que fica ali a discussão sobre as emendas, tanto as emendas que de fato já são impositivas, aquelas previstas na Constituição, as chamadas emendas parlamentares, como também as emendas de relator, que são aquelas emendas que, né, não tinham transparência até o ano passado, que foram para a STF, enfim, deu uma grande discussão ali em torno do judiciário, que suspendeu, que depois retornou, enfim. Então, você tem uma discussão sobre essas emendas da RP9, que são emendas que são de interesse de muitos parlamentares, sobretudo daqueles que votam junto com a base, né, junto com o governo Bolsonaro. O que esses parlamentares têm medo? Eles têm medo de ajudar a derrubada dos vetos e ficarem também sem as emendas, porque, como eu disse, até o momento elas não são impositivas, elas são discricionárias. Essa questão da imposição da RP9 vai ser, inclusive, discutida na sessão do Congresso, porque na relatoria, o Marcos Duval, que foi o relator esse ano, o senador, né, ele tornou essa RP9 impositiva. O que isso quer dizer? Que o governo é obrigado a pagar para todo e qualquer parlamentar essa emenda impositiva, tá? Só que aí o governo não quer muito, porque é mecanismo ali de conseguir, né, chegar a alcançar votos para votar os projetos de interesse ali do governo, enfim. Então, o que está pegando mais, viu, Brosco, nessa sessão que vai acontecer, eu acabei de confirmar com a liderança do governo no Senado, vai acontecer, de fato, a sessão, lembrando que a sessão do Congresso acontece tanto na Câmara como no Senado, então a sessão vai acontecer. Agora, qual era o abacaxi ao qual você se referiu, e eu explico, né, é como é que a liderança do governo vai conseguir agradar ali, de certa forma, a bancada da cultura, também aos artistas que vieram para cá hoje em peso, né, para fazer essa pressão para derrubar esses dois vetos, e, por outro lado, agradar o governo do presidente Jair Bolsonaro, que sim, claro, se vetou, quer manter os vetos. Isso é dificuldade, viu, Brosco? Muito difícil. A sessão das próximas horas a gente vai acompanhar aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Bom, estamos de volta aqui, olha só, o Kelly, com Cabral e Gani. Deixa eu adivinhar, o Cabral tem uma pergunta para mim, né? O Cabral tem alguma pergunta, ou não tem? Não tem, não? Hoje eu tô de paz, tem não. Tá, que bom. Sempre surpreendendo, então quer dizer que no dia que você me pergunta, você não tá de paz, né? No dia que você me pergunta, você não tá de paz. Não, hoje eu tô te deixando de paz, algo? não vou te perturbar. Perfeitamente. Então, Então as perguntas são para me perturbar. Um poema aqui de despedida em homenagem ao Cabral. Poema de despedida. O Gani fez um poema. Sabe que meu avô era... Meu pai é egípcio, né? O meu avô era um grande poeta no Egito, tipo um escritor nível Jorge Amado, assim, sabia disso? Era um grande... Então eu me inspirei aqui, né? Na minha família, né? Cabral, que baita enrosco. Logo você que estava conosco, ainda bem que o time tem o ótimo Felipe Brosco. Meu Deus, vai ficar gravado isso aí? Isso aí precisa ficar gravado. Gente, eu senti uma pequena indelicadeza porque eu fiquei de fora desse poema, viu? Mas eu vou fazer um para você. O Cabral até se retirou. Não faça não. O Cabral se retirou, né? Então, fiquei de fora, mas tudo bem, acontece, assim, fui ignorada solenemente, mas tudo bem. Eu fiquei até enrubescido. Não foi um poema à la Oswald de Andrade? Foi sensacional, Gani.
Obrigado. Eu só não entendi porque o Cabral ficou emocionado? Ele... Quando a coisa é muito, muito, muito ruim, eu saio. Ah, que isso, Cabral. Entendeu? Cabral não aprecia a boa poesia nem o bom humor. Ele só gosta de piada de tiozão. Tá bom, enfim, é isso, né? É isso, né, Kelly? É isso, então, é o que temos para tarde. Terá um poema para você, pra cá Kelly. Tem muito trabalho. Terá um poema. Tô com medo você, já, Kelly. mas tudo bem. Tô com medo, porque esse poema vai nascer de uma reclamação. Então, É claro que sempre vai ter uma pitada de humor, né? Sempre. Entendi. Então desconsidera, viu, Gani? Pode deixar, tá tudo tranquilo. Não tô chateada porque não fui citada, de forma nenhuma. Tá bom. Gente, um beijo pra vocês, viu? Beijo. Valeu, Kelly. Um abraço. Até mais. É isso aí, senhores. Então, encerramos por aqui mais um BMC Market. Obrigado, Alexandre Cabral, que está de volta. Também Alan Gani. Muito obrigado pela participação aí em mais um BMC Market. Muito bom. Na verdade, os dois estão de volta, porque os dois não fizeram sexta nem segunda. Exatamente. Ontem eu tive aí um problema pessoal e como é bom participar aqui, a gente, terapia aqui pra gente, como é bom. Faz bem pra cabeça, né? Então até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, senhores. Muito obrigado, então. Um abraço e até amanhã. Eu vou dar só uma última notinha aqui antes de a gente encerrar aqui e partir pro Top News. Informação de última hora aí que 2 ministros aí lá do Reino Unido renunciaram aos cargos aí, o ministro das Finanças e também o ministro da Saúde renunciaram. Os dois publicaram comunicados aí expressando insatisfação com o primeiro-ministro Boris Johnson, né? O Rishi Sunak aí, que ocupava a pasta das Finanças, afirmou que o público espera legitimidade que o governo seja conduzido aí de maneira competente e séria. Já o Jahid Javid, que renunciou aí ao posto de ministro da Saúde, afirmou ter perdido a confiança aí no primeiro-ministro. Ele disse: "Está claro para mim que esta situação não mudará sob a sua liderança e por isso perdi minha confiança." Palavras então do agora ex-ministro da Saúde aí em sua carta de demissão. Boris Johnson teria ignorado aí queixas contra o ministro, né? A acusação mais recente contra Boris Johnson é de que ele sabia aí que havia queixas de má conduta aí contra um outro ministro e não fez nada para resolver essa questão, né? O ministro, no caso aí, renunciou na semana passada também do cargo de vice-líder do Partido Conservador. Bom, nesta terça-feira, então, um ex-funcionário aí do Ministério das Relações Exteriores acusou o gabinete do primeiro-ministro britânico de mentir ao afirmar que não sabia de queixas anteriores de má conduta feitas aí contra Pincher, o ministro, então, que deixou o cargo aí recentemente. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui no nosso chat. Cadê? Perdi aqui, mas já vou achar. Aqui o pessoal, queria ver se o pessoal aqui elogiou aqui o poema do Alan Gani aqui no final do nosso jornal. Queria saber se o pessoal gostou. Daqui a pouco o pessoal vai começar a comentar aqui. Se fosse o Cabral, tinha que ficar com medo, disse aqui o Peter Santana. Gani, Elton John começou fazendo poemas como esse. Olha só, então, foi o que eu disse aqui o Joe Biden, acreditem, está aqui no nosso chat. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui com o BMC Marketing, mas eu já volto junto com a Débora Oliveira para mais um Top News. Até já! BMC News. Informação